Gravação iniciada, presidente. Ok, Marco Antônio, obrigado. Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CARF, do dia 5 de fevereiro de 2021, do período da manhã. Participarão dessa sessão de julgamento os conselheiros Márcio Augusto Sequef Salem, Gregório Heckmann Júnior, Luiz Henrique Dias Lima, Renata Torati Cassini, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. Nós não teremos na pauta da manhã processos com pedido de sustentação oral e pedido de acompanhamento. Porém, nós temos alguns processos que durante a semana serão com vista de mesa. Então, nós vamos fazer o julgamento, finalizar o julgamento desses processos que saíram com vista de mesa, e aí, assim que encerrar o julgamento desses processos com vista de mesa, a gente segue na ordem normal da pauta da manhã do dia de hoje, dia 5 de fevereiro. O primeiro item que saiu com vista de mesa, teve algumas vistas de mesa que saíram e que durante a semana mesmo a gente já finalizou o julgamento, mas tem algumas vistas de mesa que ficaram para hoje de manhã. A primeira vista que a gente vai concluir o julgamento agora é do item 49 da pauta, é um item de minha relatoria. Item 49 é da contribuinte Mop Clean Serviços de Limpeza Limitada. O item 49 trata de uma multa lavrada por descumprimento de obrigação acessória do Código de Fundamentação Legal 35, que é a multa pelo fato da empresa ter deixado de apresentar à fiscalização todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis solicitadas. Eu já li o relatório, o voto, no dia que eu fiz a apresentação do meu voto, e eu encaminhei no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Aí o Gregório manifestou a intenção de ver o processo, pediu vista de mesa, até a conselheira Renata até também manifestou que também tinha intenção de ver. Então, vamos concluir então o julgamento desse item. Gregório e Renata, vocês gostariam de fazer algum comentário em relação a esse processo? Ou já estão em condição de votar? Fiquem à vontade, pode falar. Para votar, quer falar, Greg, alguma coisa? Você quer fazer algum comentário ou não? Não, o comentário que eu queria ver quais eram os documentos, né, que ele teria deixado de apresentar para justificar a aplicação da penalidade. Ele deixou, na verdade, apresentar vários documentos, dentre deles as informações em meio digital com layout previsto no manual normativo, de arquivos digitais da SRP, MANAD, atual em vigor à época da ocorrência dos fatos geradores, e a documentação técnica dos sistemas informatizados de registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de documentos. Então, dentre vários outros documentos, regulamentos de participação dos grupos PLR, regulamentos de benefícios concedidos, ele deixou de apresentar os documentos digitais em formato MANAD. Então, aqui me parece que justificaria a aplicação da penalidade da Lei 818. Na verdade, não é no formato, né? É deixar de apresentar. Ele não apresentou. Layout previsto no Manual Normativo de Arquivo Digital SRP MANAD. É bem o que está escrito no item 2.2. Seguindo a lógica sua, então, ele não deveria ter aplicado, então, duas multas? Uma por conta disso que você está falando e outra, essa que está sendo julgada aqui agora? Porque ele não deixou de apresentar só isso, ele deixou de apresentar outros documentos, né? E esses outros... Não deixa de ter um erro de enquadramento do auto de infração. O dispositivo apontado como infringido, esse 32, inciso 3 da 8.212, eu já tinha feito esse comentário no primeiro dia de sessão. Você vê que ele tem duas partes, né? Que é deixar a empresa de prestar à Secretaria da Receita todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ele estabelecida. Essa é a primeira parte. Segunda parte, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização. Aí me parece que essas autuações, quando a gente pega de CFL 35, quando o contribuinte deixa de apresentar diversas informações, diversos documentos, dentre eles arquivos digitais, me parece que o enquadramento que a fiscalização faz é justamente nessa segunda parte.
Só para a gente fazer um contraponto, a gente julgou ainda durante essa semana o processo da conselheira Ana, onde foi aplicada a multa da 8.218, e aí no relatório fiscal daquele processo diz assim a fiscalização, que a empresa foi intimada a apresentar diversos documentos, entre os quais arquivos digitais, entre parênteses, MANAD, DIF, GFIP, entre outros documentos. Aí foi sendo reintimado para poder apresentar, porque não apresentou, foi reintimado no final, diz a fiscalização, que a empresa foi novamente intimada a cumprir os itens faltantes no tocante aos mesmos arquivos digitais, cujo novo prazo não foi atendido. Finalmente, foi oportunizado uma nova intimação, novo prazo para atendimento, e ainda assim a empresa não cumpriu o presente momento. Então, você veja, nesse caso específico aqui, com perdão da redundância, a fiscalização foi específica na autuação em falar dos arquivos digitais. Aqui foi a não apresentação dos arquivos digitais, o que ensejou a aplicação da multa prevista na Lei 8.218. Esses outros casos que a gente julga de CFL 35, e a conselheira acabou de detalhar aqui, nesse caso aqui do contribuinte Mopini, por exemplo, diversos documentos, diversas informações deixaram de ser apresentadas, razão pela qual o enquadramento é feito, no meu entendimento, nessa segunda parte desse dispositivo 32 e inciso 3. Foi por isso que eu queria pedir vista do processo para ver exatamente o que tinha sido deixado, porque assim, para você aplicar a penalidade prevista na 8.218, você tem que ter subsunção, né, do fato à norma. E talvez fosse o caso, né, mas aí o contribuinte acabaria sendo duplamente penalizado. Você aplicar duas multas. Em relação aos arquivos digitais, especificamente falando, como ele não apresentou, eu vou aplicar 8.218, e em relação a todos os outros documentos, eu vou aplicar a 8.212. Enfim, mas não é essa a discussão, não é esse o debate, e eu estou em condições de voltar, presidente. É só uma pergunta, Gregório. A empresa, essa caracterizada nos autos que a empresa optou por apresentar arquivos digitais no padrão MANAD? Não verifiquei essa informação. É uma discussão assim que já bastante relevante, porque você lê aí o artigo, o capítulo do artigo 11 ou 12, acho que é 11 da Lei 82/18, ela coloca uma condição para a aplicação da multa disciplinar desse arquivo, nessa lei, tá? E me parece, eu estou procurando aqui o dispositivo, eu achei aqui, que o dispositivo diz o seguinte: as pessoas jurídicas, o artigo 11, tá? As pessoas da Lei 82/18, as pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, estruturalizam ou elaborar documentos por natureza contábil, ficam obrigadas a manter a discussão da Secretaria Eleitoral e respectivos arquivos digitais, sistemas pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária. Obrigado. Então, a questão, o núcleo da questão aqui, essas empresas, se elas utilizam sistemas. Se elas utilizam sistemas, o artigo 35 já acabou-se. Porque ela teria que, se ela utiliza o sistema, ela tem que se adequar à regra do MANAD. Isso é a regra. Por isso que eu fiz a pergunta. Ela estaria utilizando, porque me veio essa dúvida em discussões com alguns colegas, no sentido de que talvez, em alguns casos que a gente já analisou, ou que deve analisar, ou que esteja analisando, pode acontecer essa inferência não ter sido feita, tá? E ela é fundamental para definir qual o CFL que vai ser usado. Vai ser o 35 ou se vai ser o 21 de 2023. Quando a pessoa utiliza esses sistemas, ela tem que se adequar aos arquivos manuais e ela vai para a lei de 2018. Tá, Luiz, veja, se essa multa tivesse sido lavrada única e exclusivamente em relação aos arquivos digitais, concordo que a tua argumentação faz sentido, tá? Mas a empresa deixou de apresentar vários documentos, tá? Em relação aos outros documentos, tem que ser essa multa mesmo, não pode ser a multa do 818, porque é outros documentos que não são arquivos digitais. Então, essa multa está certa, e a multa é uma só.
Mas então tá certo. Agora, talvez, veja, se a tua lógica está certa, né, se a tua interpretação está certa, talvez a fiscalização pudesse ter lavrado uma outra multa com base na 818, uma outra multa, talvez, mas não lavrou. Aqui. Discordando. Eu vou pedir, Vênia, para discordar das suas sempre boas argumentações, você é muito ponderado, você faz um contraponto assim, bem qualificado, você, Gregório, Renato e os demais colegas, mas eu vou só pontuar o seguinte: o que é que você está dizendo? Quais são desses 12 documentos que a fiscalização pediu? São documentos fiscais e contábeis. A fiscalização não pediu outras coisas que não sejam essas. E todas essas documentações contábeis ou fiscais, elas dizem respeito à atividade econômica e financeira da empresa. Então, todos esses documentos que você está dizendo aí, ela não está pedindo só o arquivo digital, ela está pedindo que esse arquivo digital tenha todas essas informações. Você pediu, por exemplo, o regulamento da PLR. Nesse caso específico que a gente está analisando aqui, pediu o regulamento da PLR, pediu renovando o carro. Exato. Relação de veículos integrantes do ativo imobilizado, com descrição, placa, chassi. Isso, mas isso são registros contábeis. Não. Isso são registros contábeis. Então, relação de veículos. Não. Isso são registros contábeis imobilizados da empresa. Isso tem que estar no registrado. Se ele optou pela utilizar o processo eletrônico, isso tem que estar dentro dos arquivos da contabilidade. Ou não. Isso é informação contábil. Uma coisa é ele pedir livro diário, livro razão, balanço, balancete, e com certeza o imobilizado vai estar lá registrado. Agora, quando ele pede o renovando o carro, o regulamento da PLR... Por que ele está pedindo renovando o carro? Porque é um ativo imobilizado da empresa, está dentro das contas, das aportações contábeis. Porque são documentos auxiliares da contabilidade. Aí sim, são documentos auxiliares da contabilidade. E a lei é muito clara: escrituraliza ou elaborar documento de natureza contábil ou fiscal. Então, essa informação que você está dizendo, ela está dentro da contabilidade, ela não está fora da contabilidade. Mas agora, pensando bem, deixa eu pensar uma coisa. O Deni tem razão. Eu acho que, porque assim, o CFL 35, ele descreve, ele faz duas descrições. Ele fala se você for olhar lá no CFL 35, ele fala para apresentar o começo, etc. E para quem faz escrituras, para o contribuinte que faz escrituração contábil em sistemas digitais, e trata da Lei 10.666, artigo 8º, e nos termos do Decreto 3.048, artigo 2225, parágrafo 22, que fala de arquivos digitais. Pois bem, e você vai lá no CFL 23, ele fala exatamente, perfeitamente, tudo se encaixando. Parece que o CFL 23 foi feito para a Lei 8.218. Não pode haver duas normas prevendo a mesma penalidade, infração para a mesma penalidade. Então, ou é o CFL 35, que se encaixa na Lei 8.218, ou é o CFL 23. E o que é que define isso, doutora Renata? E o que é que define isso? O que é que define qual vai ser dos dois CFL? Se a empresa utiliza os sistemas eletrônicos. A certificação. O CFL. Se ela usa sistemas eletrônicos. Exatamente. Isso é a estrutura. Mais específico. Ele se encaixa muito melhor na norma da Lei 818. Tá. Colega, você quer perceba, parece uma discussão tola hoje, quando a gente vive aqui, só para concluir, desculpa, eu tenho evitado tanto falar exatamente para não atrapalhar. A gente nesse aspecto, eu queria só esgotar, mas eu vou terminar rapidamente. Porque a 82, a lei, a gente na realidade hoje, de informação, que a gente não concebe a ideia de que alguém tenha uma empresa, qualquer público que seja, não tem escrituração contábil fiscal em arquivos digitais. Isso ninguém passa pela cabeça isso. Agora, veja quando foram feitos esses lançamentos. Esses lançamentos são antigos. Necessariamente, pelo porte das empresas, elas poderiam ter aquela tradicional escrita contábil fiscal física, tá certo? Física. É por isso que a lei, sabendo disso, ela diz os que utilizarem sistemas eletrônicos. Não quer dizer que são todos que utilizam. A diferença aqui, o divisor de águas aqui vai ser esse. Se a empresa utiliza ou não utiliza. Hoje não existe mais essa opção, mas lá atrás
há 20 anos atrás, 15, 20 anos, existia assim isso aí, essa possibilidade. Entendeu? Então, por isso que o núcleo da questão é essa. Não há subpulsão de informação, não existe subpulsão de penalidades. A penalidade é uma só. Só que e o que é que diferencia uma da outra? É a utilização de arquivos fechados. Agora, eu sempre vou concordar com vocês, com a dúvida, por isso que eu não acho ela tão absurda, porque a redação das duas leis, a da lei é dúbia, certo? Há uma dubiedade na redação da lei. Ela permite interpretações distintas, como essa que vocês estão tendo. Como essas que tem defeito. Mas, mas tudo bem, eu queria só esclarecer, não estou querendo convencer ninguém, eu estou só querendo dizer que todos esses documentos que a fiscalização pede são documentos contábeis e fiscais. E se são contábeis, eles estão na estrutura do balanço, toda a contabilidade da empresa, tá? Então, não tem um absurdo ele pedir renovando o cargo, porque isso é um ativo imobilizado. Não, mas é o seguinte, você tem que ver o objetivo, isso é certamente para rolamento, e isso a contabilidade não supre, não, é o que o Gregório colocou, são especificidades. A contabilidade ela vai totalizar veículos, tantos. Agora, até na conta analítica, ela pode descrever algum detalhe de grupos, né? Agora, o detalhe para rolamento, que certamente pela pergunta deve ser, isso aí não está na contabilidade. Não, claro que está. Claro que está na contabilidade. Todos os bens que a empresa tem na contabilidade. Mas eu vou discordar de você. Não está individualizado. Não está individualizado. Tem sim. Ele pode, na conta analítica, ele pode definir os bens que ele tem lá. Né? A contabilidade discrimina todos os bens que ele tem. Isso não existe. Acho que a gente pode votar, presidente. Já está. Agora, só para terminar aqui, essa questão que você falou para termo de arrolamento, o pedido da fiscalização não é para isso agora, não, porque termo de arrolamento é posterior, tá? É que depois que o lançamento está constituído, aí faz um termo específico de arrolamento para apresentar bens que lá eles chamam de garantia, que não é, né, que arrolamento não é garantia, bens passíveis de garantia, passíveis de serem futuramente utilizados ou não para garantia, mas isso é um termo específico, o termo arrolamento é específico. Mas é para pedir na fiscalização. Quando sente que vai ter, já pede logo. Isso é mas tem que pedir um termo, mas sim, pode até pedir, mas você tem que pedir um termo, tem que ter um termo específico de arrolamento. Não é misturado o termo de fiscalização, não. Para análise do documento. É um termo específico. Um termo de arrolamento. Você pede para o contribuinte indicar bens, ou se já for conhecido, confirmar se os bens estão com ele, mas é um termo específico. Não se mistura com a fiscalização, com o sistema da fiscalização, não. Mas já tem condições de votar, eu concordo com o Márcio, já tem condições de votar. Tá, Renata, você está aí? Tô aqui. Tá, então vamos fazer a votação. Márcio, então vejam, eu votei no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, né? Pela falta de apresentação dos documentos, tem essa questão que o Luiz falou, dos digitais e tal, mas eram vários documentos, e outros que não são propriamente digitais, como a renovação do carro, tal, não foi apresentado. Eu estou negando o provimento. Márcio, como você vota? Acompanha o relator. Gregório? Acompanho. Luiz? Eu me perdi, porque discutiu tanto qual foi exatamente qual foi exatamente o que a gente discutiu, porque a gente discutiu tanta Luiz, coisa. Pelo que eu entendi da tua argumentação, você vai divergir, porque, na verdade, aqui deveria ter sido aplicado a multa do 818, porque, na sua ótica, toda essa documentação que foi pedida estaria dentro da contabilidade, então a multa deveria ter sido da 818, é isso, né? O lançamento foi feito na noite de 218 ou foi feito na noite de 812. Ora, se ele foi no 812, CFL35, esse argumento da 8218 veio dentro dele, no recurso voluntário? Não. E por que a gente está discutindo a 8218? Porque a gente está pela unidade do enquadramento. Então, veja bem, é por isso que eu quis entender, para não votar errado. Pelo seguinte, naqueles casos que é lançado o CFL 35, eu já expliquei isso aqui, dentro do recurso voluntário não tem a argumentação lá contrária, falando da 8218, eu mantenho o recurso voluntário, eu nego o provimento do recurso voluntário e mantenho o lançamento.
Aquela CFE... Eu jamais faria isso. Eu até concordo com você, mas agora quando... Porque geralmente esse enfrentamento só existe quando é o contrário, quando a lei vem aplicada em 2018, quando o BIM pede, geralmente é o contrário. Você vai acompanhar o relator, então, Luiz? Sim, vou acompanhar o relator. Renata, como você vota? Eu divido. Eu acho que tem um problema de enquadramento. Ainda que não sejam todas as infrações, eu acho que tem um problema de enquadramento e uma nulidade no ato de infração. Não sei como ele faria para autuar isso, mas tem um problema de enquadramento, porque essas duas, o item 2.2 e o 2.3, são documentos digitais, e eu divido do meu amigo Gregório. Eu acho que apresentar informações em meio digitais e documentação técnica dos sistemas informatizados não é prestar esclarecimentos. Isso não se enquadra no inciso 3º da lei, do artigo 32 da lei 212. Não dá para equiparar uma coisa a outra para forçar um enquadramento na lei 212. Acho que não dá para fazer isso. Então, eu acho que isso aqui era o caso de 8.218. Então, eu acho que tem sim um erro de enquadramento do ato de infração, é uma nulidade do lançamento. Eu acho que eu anularia isso de ofício. Acho que esse lançamento é nulo. Então, eu divido. Tá. Agora, só voltando, mas ficou claro que a empresa utiliza sistemas eletrônicos, Gregório? Eu fiz essa pergunta no começo. Ele é que define qual vai ser a lei que vai ser aplicada. Não. Se ele está pedindo arquivos MANAD, evidentemente que ele escritura a contabilidade dele em formato digital, porque senão, porque ele pediria isso? Não, porque é um padrão, a Receita sempre pede esses arquivos digitais. Vai passar pela validação. Se o cara faz a escrituração manual. Mas se o fiscal, necessariamente, ele não foi lá no contribuinte para ver se ele tem escrituração contábil fiscal, se tem contabilização em meus físicos. É como eu disse a você, parece estranho hoje para a gente discutir isso. Mas no passado existia, sim. Essa opção não era todas as empresas que tinham contabilidade em meios digitais. Não eram todas. Eu já votei, presidente, eu já votei. Então tá, Renata votou já. Rafael, como você vota? Eu acompanho o relator. Francisco? Eu acompanho o relator. Ana? Relator. Tá. Então, colegas, em relação ao item 49 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vencida a conselheira Renata. Eu sou o Marco Aurélio da turma. Não, mas a sua tese está perfeita. Agora, sim, eu acho apenas que, como essa discussão não veio necessariamente no ato suscitada, e eu estou seguindo esse entendimento que, até porque se a gente anular o lançamento, ele não vai ser punido nem pelo CFL 35 nem pelo 8218, né? Vai ficar ou da infração, mas não vai se aplicar nem penalidade. Se aplica pelo menos a que não foi questionado. Sim, esse é o meu entendimento hoje. Mas eu ainda queria estudar melhor, entender melhor, não sei, até vocês, que são os fazendários, poderiam até me ajudar a saber. Eu queria entender melhor qual seria a diferença entre esse enquadramento do CFL 35 para os contribuintes que escrituram a sua contabilidade em meio digital e o CFL 23, que prevê a mesma situação. Que assim, só que, não, mas... Pessoal, acho que a gente pode seguir na pauta e depois depois ajuda, porque de fato eu gostaria Perfeito, senão a gente não vai sair desse item mais. Não, com toda certeza. Tá, mas eu concordo com você, Renata, é um assunto que tem que dar uma estudada. Nós todos temos que dar uma estudada. Colegas, vamos para o item agora 50 da pauta. O item 50, que também saiu com lista de mesa, é da contribuinte Guarujá Veículos Limitada. O conselheiro Gregório estava propondo uma resolução para baixar o processo em diligência, para que a Receita Federal prestasse algumas informações, instruísse os autos com alguns documentos. Na reunião, aí o Luiz já abriu o processo em relação ao qual o Gregório quer essas informações, é um outro processo. O Luiz viu que tinha alguma informação nesse outro processo, aí o processo é com vista. Eu dei também uma consultada nesse processo e até extraí algumas informações que o Gregório queria, eu passei para o Gregório as informações e agora
Gregório, como é que ficou? Você ainda pretende baixar em diligência? Foram suficientes? Fique à vontade, pode falar. Então, esse caso, esse item 50 é um CFL 68, né? Não registrar em GFIP o fato gerador de todas as contribuições previdenciárias. A base de cálculo da penalidade aplicada aqui corresponde a 100% da contribuição exigida no processo principal. Eu tinha identificado o número do processo principal a partir da NFLD que consta no termo de encerramento fiscal constante nos autos, e aí a proposta de conversão em diligência era justamente para verificar o que tinha acontecido com aquele processo principal. Então, eu tinha feito alguns questionamentos para a fiscalização. Primeiro, se a NFLD correspondia de fato ao número do processo que eu identifiquei, e aí você confirmou que sim. Aí eu pedia para confirmar o status daquele processo principal. Bem, ele foi julgado, foi mantido o lançamento em primeira instância, tem aqui o julgamento, tem a decisão de notificação, número 21433.4, está aqui o resultado do julgamento, processo principal, houve o trânsito em julgado administrativo, tem até uma certidão nesse sentido, naquele processo principal. E aí, depois, na sequência, a equipe de arrecadação e cobrança cancelou de ofício parte do débito por decadência antes do encaminhamento para a cobrança. Então, após o encerramento da discussão na esfera administrativa, a própria fiscalização cancelou parte daquele lançamento por decadência. Isso foi referente às competências de janeiro de 99 a 11 de 2000 e 13 de 2000 também. Depois, na sequência, o contribuinte solicitou parcelamento, o parcelamento foi cancelado e o processo foi encaminhado para a PGFN para seguimento da cobrança. Por fim, o processo foi arquivado, houve apresentação de impugnação, mas não de recurso. O presidente me encaminhou a cópia da decisão de primeira instância para eu analisar. Enfim, o fato é que todas as perguntas que eu tinha feito, que eram objeto da proposta de resolução, DENI conseguiu responder e me encaminhar os respectivos documentos para análise. Então, eu alterei, eu não estou mais propondo a resolução de diligência, na verdade, tem aí na pasta o voto, o acórdão, a proposta de acórdão, nos seguintes termos. Porque eu queria verificar o que tinha acontecido com o processo principal, porque a depender, teria reflexo aqui ou não, né? Em sede de recurso voluntário, o contribuinte, ele defende cerceamento de defesa, uma vez que não foi intimado para se manifestar acerca dos cálculos realizados pela unidade de origem em face da exclusão das competências consideradas decaídas pelo órgão julgador de primeira instância, requerendo, assim, a realização de perícia contábil. Nesse caso aqui que a gente está julgando, a DRJ já cancelou parte do lançamento por decadência, até a competência 13 de 2000, nos termos do artigo 1731 do CTN. Então, veja, aquela exclusão que foi feita lá no processo principal de ofício pela unidade de origem, acaba que não vai ter reflexo aqui, porque aquele período já está marcado pela decadência que foi reconhecida aqui pela DRJ. E aí, em relação a esse argumento de que o contribuinte não foi intimado para se manifestar acerca dessa exclusão, essa conta aqui foi feita excluindo esse período abarcado pela decadência, eu digo que não procede, que o contribuinte ele é intimado para tomar ciência da decisão de primeira instância. Nessa decisão de primeira instância, a DRJ já fez o cálculo, ela nem precisaria fazer, o cálculo é por conta da unidade de origem, mas ela já fez o cálculo. Se ele tivesse qualquer questionamento, poderia se dirigir à unidade de origem, mas não é que se falar em cerceamento de defesa por não ter sido intimado para se manifestar acerca dessa exclusão, e não cabe também, no caso, então, a realização de perícia. Então, volta no sentido de negar provimento a recurso voluntário, presidente. Ok, Gregório. Colegas, em relação ao item 50 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Ninguém. Márcio, como você vota? Só para esclarecer, esse é o 50 e o 51 também seguirá a mesma sorte, né, Gregório? Não, o 51 é diferente. Tudo bem. Eu acompanho o relator no 50. Luiz, como você vota? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Relator. Francisco? Acompanho o relator.
Ana? Acompanho. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 50 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o item 50 da pauta da contribuinte Guarujá Veículos Limitada. Tá? Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. O outro item que saiu com vista de mesa é da mesma contribuinte, Guarujá Veículos Limitada, é o item 51. Gregório também, é uma resolução para pedindo informações. Eu fiz uma pesquisa em relação ao processo do qual o Gregório gostaria de obter as informações, só que é um processo de 2007, e não localizei no e-processo. Na verdade, nesse caso, a gente não tem nem o número do processo, né, Gregório? Não tem, do outro processo, a gente não tem nem o número. Então, a gente não sabe, esses dois, os 50 e 51, é CFL 68, é multa da GFIP. E o Gregório queria saber o destino do principal, do processo principal. Nos 50, o Gregório localizou o número, passou para mim, eu fiz uma consulta, consegui tirar as informações. Em relação ao 51, que também é 68, multa da GFIP, o Gregório não localizou nos autos o número do processo do principal, né, do lançamento da parte principal. E aí eu fui no processo, fiz uma varredura nos processos em nome dessa contribuinte, não localizei nenhum processo relacionado a esse auto de infração. E é possível, como o processo é de 2007 e a digitalização dos processos na Receita começou a partir de 2010, existe até a possibilidade desse processo ter sido arquivado antes da digitalização, e aí nós não vamos encontrar mesmo, ele vai estar só em meio físico, em algum armário da Receita, né, em algum arquivo físico. Então esse aqui eu não consegui obter as informações para o Gregório. Então, Gregório, lhe dou a palavra agora, pode falar. A situação é bem essa, só acrescentar que esse caso aqui, especificamente falando, ele é um lançamento substituto do DBK de 35.8.2550, dígito 9, declarado nulo, né? Uma vez que constatamos em nosso sistema de informatizados que a infração cometida pela empresa, vale dizer, a omissão de fatos geradores ainda persiste. Então, esse CFL 68 aqui que a gente está analisando agora, ele é um lançamento substituto e não tem qualquer informação também em relação a essa decisão que declara nulo, é o primeiro lançamento. Então, a ideia é justamente essa, converter em diligência para confirmar se houve emissão de INFLD por descumprimento de obrigação principal vinculada ao presente processo, já que a gente não identificou, confirmar o status do processo referente à obrigação principal, verificar o motivo pelo qual o primeiro lançamento dessa CFL 68 foi julgado nulo, anexando a cópia da decisão de notificação, confirmar se houve parcelamento integral ou parcial do crédito, e depois elaborar a informação fiscal e intimar o contribuinte para a querente se manifestar. Está sem áudio, DNI. Obrigado. Então, é diligência para que a unidade de origem preste informações e traga aos autos alguns documentos. E consciência do contribuinte. É uma proposta de resolução de julgamento de diligência. Com relação a essa proposta de conversão de diligência, como que você vota, Márcio? Relator. Luiz? Eu vou acompanhar o relator. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho o relator. Francisco? Relator. Ana? O relator. Eu também acompanho o relator. Então, colegas, para o item 51 da pauta, ficará assim o resultado. Resolvem os 51 da contribuinte Guarujá Veículos Limitada. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento de diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência de forma conclusiva, a informação fiscal que deverá ser cientificada
à contribuinte para que a seu critério apresente manifestação em 30 dias. Ok. O próximo item agora é o item... Opa, parei, só um instantinho. É o item 85 da pauta. Da Fundação de Ação Social. É de relatoria da conselheira Ana. Esse aqui é o pedido de restituição, né, Ana? Tá. Isso. Da questão da legitimidade da representação. Isso da procuração, essa da procuração. Exatamente, da procuração. Deixa eu até abrir ele aqui, só um instantinho. 85. Eu acho que esse é até um bom caso de não sei se compartilhar a tela só com a procuração, né? Porque é só a procuração mesmo que a gente vai analisar basicamente se concede ou não poderes para pleitear a restituição em nome de outrem. Só isso, na verdade. É capacidade postulatória, não é isso, né? Ó, gente, aqui, esse caso aqui é o seguinte. A empresa tomadora do serviço, que é essa FAS, Ação Social, tomou serviço de um prestador de serviço que prestou serviço com cessão de mão de obra. Aí, essa FAS fez retenção, tá? Fez retenção de 11%. E a legislação fala, a IN da época, vigente à época, que é citado aí, inclusive, no voto, ela fala que se o contratante reter, por exemplo, em dobro, a retenção era para reter 11, reteu 22 por algum motivo, ou reteu mais do que devia reter, ela pode pedir restituição. A contratante, veja, aquele dinheiro que foi retido, ele não vai para a conta lá no INSS, na conta corrente do contratante, vai para o contratado. É um dinheiro do contratado. Mas o contratante pode pedir a restituição se tiver retido mais do que devia. Só que, para isso, o contratante ele tem que apresentar uma autorização do contratado, autorizando ele a pedir a restituição, né, do valor. Né? Mesma coisa que se eu depositar um dinheiro numa conta bancária de vocês e quiser dinheiro de volta, vocês vão ter que me autorizar, né? Autorizar o banco a me passar, alguma coisa assim. E é bem isso. E aí a contribuinte apresentou uma procuração para fiscalização, quando fez o pedido de restituição, e a fiscalização entendeu que aquela procuração não dava poderes para isso. Dava poderes para representar a contratada, mas não para representar em causa própria, sabe? E aí negou a restituição, foi para a DRJ e a DRJ disse a mesma coisa, né? A DRJ... O entendimento da DRJ foi exatamente esse, que não era uma procuração para ela pedir a restituição para ela, mas para ela pedir a restituição para a contratada, né? Seria isso. E aí a DRJ, então, manteve a negativa de deferimento da restituição, né? Não reconheceu o crédito lá para restituição. Só que a Ana está entendendo que é possível, sim, ela entende que a legislação não faz esse detalhamento, né, Ana, com relação a como deve ser a procuração. No entendimento da Ana, existe uma procuração no processo que autoriza a contratante a pedir a restituição. Então, ela está dando provimento. Gostaria de fazer algum comentário, Ana? Mais uns isso? Alguém mais pediu visto o processo? Querem fazer um comentário? Podemos votar já? Márcio, como você vota? Eu acompanho a relatora. Gregório? Acompanho. Luiz? Eu não vejo. Renata?
Acompanho. A relatora. Rafael? Acompanho a relatora, presidente. Francisco? Acompanho. Eu vou divergir também, tá? Eu vou acompanhar o Luiz aqui. É bom só lembrar que isso é uma superação de uma causa prejudicial que ainda vai ser analisado o mérito, né? Agora volta para a unidade preparadora para analisar o mérito. Ou seja, talvez daqui a uns 5 anos tenha um desfecho esse processo definitivo. Quando você estiver na Câmara Superior, Márcio, você vai julgar ele lá. Queria que você estivesse comigo nessa ocasião. É meio difícil, mas... Você coloca assim, Ana, em dar provimento ao recurso para que seja reformada a decisão recorrida, devendo os autos retornar à unidade de origem para análise da materialidade. Esse reformar, daria para dizer alguma coisa? Eles só reformar assim, eles vão entender? Entendi. Porque vai chegar lá, a DRJ vai olhar. Eles estão reformando a decisão e é para analisar. Eles vão entender que... Tem a capacidade postulatória para ter pedido? Dar provimento ao recurso monetário. Talvez assim, ó, em dar provimento, reconhecendo a regularidade da procuração apresentada. Ou você está falando alguma coisa, Márcio? No áudio, Márcio. Desculpa. Eu estava falando que era para superar a causa prejudicial que pediu análise do mérito, devolvendo o auto à unidade preparadora. Superando a questão prejudicial para realizar a análise de mérito. Em dar provimento a recurso, superando a questão... para devolver os autos à unidade preparadora para realizar a análise de mérito, com a superação da prejudicial. Conclusão dela. Está dito na conclusão da Ana isso. Devendo os autos retornarem à origem para análise da materialidade do crédito. Eu posso colocar exatamente também, igual a emenda da DRJ, botar ao contrário. Escreva: a empresa contratante tem legitimidade para ingressar com pedido de restituição. Tá. Então, em dar provimento ao recurso, reconhecendo a legitimidade... tá. Fica melhor assim. Reconhecendo a legitimidade da contratante para o pedido de restituição. Devendo os autos retornar à unidade de origem para análise da materialidade do crédito. Perfeito. Então, vejam se ficou ok, assim, acordam os membros do colegiado por maioria de votos em dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo a legitimidade da contratante para o pedido de restituição, devendo os autos retornarem à unidade de origem para análise da materialidade do crédito. Acho que ficou bom, né? Bem redondinho, né? Vencidos.
É claro que no seu voto está claro, Ana, daí quem lê o voto vai entender, mas é bom mesmo que fique já no dispositivo, né? Claro, né? Vencidos os conselheiros no ICT. Ok, feito. Tá. Tá, então para o item, vou ler de novo, para o item 85 da pauta da Fundação de Ação Social FAS, ficou assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo a legitimidade da contratante para o pedido de restituição. Devendo os autos, colocar assim, para o pedido não, em relação ao pedido de restituição. Em relação ao pedido de restituição, devendo os autos retornar à unidade de origem para análise da materialidade do crédito. Vencidos, conselheiros Luiz e Dem. Esse foi o item 85 da pauta. O próximo item da pauta seria o item, é o item 86 da Bresolim. O Márcio manifestou vontade de dar uma olhada no processo, queria ver o cálculo, né, Márcio? Você falou assim na hora. Não, eu fiz uma análise. Sim. Veja, o pedido de restituição é referente às competências de 2001 a 2004, e esse pedido de restituição ele foi formalizado também em 2004. Na decisão da unidade da autoridade julgadora de primeira instância, o que ele ressalta é que essas competências de 2001 e 2004 elas foram compensadas com créditos de 91 a 95. Eu não vou especificar os meses das competências exatas, mas do período de 91 a 95. E ele constata, ou melhor, a meu ver, ele estabelece um fato que diz assim, olha, não houve a compensação de 2001 a 2004 com o indébito apurado em 91 a 95 por ter ultrapassado o prazo prescricional. Eu não vejo que seja caso de nós aplicarmos a súmula que a Ana fala, porque a unidade de origem, a autoridade julgadora de primeira instância, não negou o pedido de restituição porque analisou a compensação de 91 a 95. Ela estabeleceu que aquela compensação já havia sido indeferida por razões as quais eu não sei, porque não há um processo paralelo aos autos, e nós que somos da Fazenda, nós sabemos que o processo de compensação é um processo distinto do processo de restituição. As compensações têm um rito próprio, pode ser oposta às manifestações de conformidade, pode ter tido uma decisão favorável ou não ao contribuinte, nesse aspecto. Além disso, a Ana, ela ressalta que a súmula CARF 91, só que a súmula CARF 91, para esse caso da compensação, ela é inaplicável porque ela fala apenas em pedido de restituição. É um instituto totalmente diferente da declaração de compensação, embora tenha uma lei única, uma lei que parece convergir em alguns pontos similares. A súmula 91 fala que, ao pedido de restituição pleiteada administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 anos contado do fato gerador. Ele não fala da declaração de compensação. Então, por duas razões. Primeiro, por essa própria inaplicabilidade da súmula, já que este pedido de restituição presente, ele se refere a anos que nem estariam atingidos pelo prazo prescricional de 5 anos, e também porque nós não temos como aferir se a compensação de 91 a 95 dos créditos dos débitos de 2001 a 2004 foi de fato procedente. A princípio, eu divergiria da Ana, porém, eu também abro a porta para acolher uma possível proposta de resolução para averiguar qual foi o desfecho dessa compensação administrativa. Porque se essa compensação de 91 a 95 contra os débitos de 2001 a 2004 teve desfecho favorável ao contribuinte, reforma-se, portanto, ele teria direito à restituição. Mas se não foi favorável ao contribuinte decisão definitiva, a despeito de ser uma decisão definitiva correta ou incorreta, nós não podemos rescindi-la. E aí nós teríamos que nos curvar essa decisão definitiva desta compensação e concordar com a decisão da DRJ. Então, a princípio, eu proponho essa diligência para averiguar como se deu, de fato, essa compensação de 91 a 95 contra os débitos de 2001 a 2004. Porque, lembro, o auto, ele está fazendo menção a
restituição de 2001 a 2004. Mas para que 2001 a 2004 tenha recolhimento indevido a maior, faz necessário saber se a compensação com os créditos de 91 a 95 foi de fato procedente ou não. E são coisas diferentes. Lembrando muito bem, a gente está falando só de uma restituição. O auto da compensação está num outro processo, provavelmente. Foi tratado de uma outra forma. Não está aqui essa compensação. Então, não caberia a nós fazer o juízo do prazo decenal ou quinquenal. Márcia, eu estou pedindo para retornar à unidade de origem para analisar a materialidade do crédito. Porque eu também concordo que não cabe a mim saber da compensação. E o que eu estou dizendo é, olha, você não pode indeferir com base nesse prazo, dizendo que é de 5 anos. Porque na época ele tinha um prazo de 10 anos. Então, esse motivo não pode ser fundamento para o indeferimento. Então, retorne os autos e calcule, com base nessa possibilidade de compensação, se ele tem o crédito ou não. Mas ele não está indeferindo por causa do prazo. Ele está constatando... Não, ele está constatando que de 91 a 95 foi indeferido o crédito dele, mas num outro processo. Isso não é o processo dos autos. Ele não diz isso. Ele tem um parágrafo só. E ele fala, esse só pedaço aqui da restituição eu vou indeferir, porque lá atrás ele pediu uma compensação fora dos 5 anos. Então, exatamente por isso. E eu estou falando mas assim... essa compensação já pode ter sido julgada. O que eu estou falando, não interessa. Eu estou pedindo para ele, eu estou falando a mesma coisa que você, retorne e calcule. Porque o prazo não era de 5 anos. O prazo era de 10. Então, você não pode fazer esse indeferimento da restituição com base nesse prazo. Retorne lá e calcule se ele tinha ou não o valor. O que ele está dizendo, vou dar um exemplo aqui prático. Se eu pego, por exemplo, o processo de autodifração de obrigação principal, eu tenho o CFL 98, eu posso fundamentar o meu voto dizendo, olha, o auto de fração de obrigação principal foi provido, portanto, eu tenho que manter o CFL 98. É isso que ele está fazendo. A compensação foi desprovida por esse argumento. Qual o argumento? O prazo decenal. Mas veja que isso é um outro lide, isso gerou provavelmente um outro processo. Eu não posso, ele só está estabelecendo esse fato. Eu não posso deferir isso aqui, porque não há recolhimento indevido a maior, já que a compensação não foi deferida. É necessário que a gente saiba o desfecho da compensação. Esse é o único motivo pelo qual ele defere parcialmente. O único motivo é porque ele fala, porque aqui eu estou aplicando um prazo de 5 anos. Então, aqui, aí eu estou falando assim, você não pode aqui aplicar 5 anos, porque é 10. E agora vai e calcula. Não, mas ele não tem outro motivo, porque isso que caracterizaria um indébito, o pagamento indevido a maior de 2001 a 2004. Veja que não faria sentido ele indeferir de 2001 a 2004 por causa do prazo, já que ele está fazendo pedido em 2004, não tem nem um prazo de 5 anos. Ele está dizendo o seguinte, de 91 a 95, não houve a compensação dentro do prazo correto. Isso é um outro processo. Isso aconteceu numa outra linha do tempo. Então, isso não gerou indébito para 2001 a 2004. Por quê? Porque a compensação... Era isso que ele teria dito aqui. Se fosse outro processo, ele falava assim, existe um outro processo de pedido de compensação e lá o resultado foi esse. Então, eu vou trazer o resultado e aplicar aqui. Mas ele não diz isso, a adesão dele. Tem um parágrafo. E a única coisa que ele fala é, eu vou aplicar aqui o prazo de 5 anos. E isso é diferente dentro do raciocínio que você faz. Eu dizer assim, ó, tem um outro processo lá, resultado X, que o resultado tem aqui uma consequência. Mas não é isso. Eu acho que aí é uma questão de redação. Eu acho só que é uma questão de redação. Eu te explico por lógica. São processos diferentes. Ele não poderia estar decidindo a compensação e a restituição ao mesmo tempo. Ele está decidindo uma restituição de 2001 a 2004. Ponto. Houve uma compensação de 2001 a 2004 com créditos de 91 a 95. Ponto. São duas lides diferentes. Ele não está decidindo as duas ao mesmo tempo. Ele está, é isso que eu estou falando. Eu acho que está errado ele decidir ao mesmo tempo. Você está certo de que ele não deveria, mas ele fez isso. Então, a única matéria que sobe para eu julgar aqui é que ele fez essa decisão junto. Eu acho que ele não deveria fazer, igual você está falando, mas ele fez isso. Ele julgou junto, ele trouxe para cá a lide. Ele não trouxe um resultado de um processo para cá. Ele trouxe para cá a análise desse crédito lá de 91. Porque uma coisa eu cheguei a falar, tem um resultado lá e eu estou trazendo o resultado. Que o Estado diz isso. Aí eu falava assim, ok. Mas ele não fez isso. Ele decidiu aqui. Eu acho que ele também está errado, igual você está falando. Mas ele fez isso. E a única matéria que sobe para a gente julgar é a aplicação desse prazo.
É a única coisa que tem na adesão da DRJ, é a única coisa que tem no recurso voluntário e é a única coisa que eu posso falar. Não tem nada para decidir. É isso, eu concordo contigo, não tem nada para decidir, porque é de outro processo, não é desse processo. Mas quem diz que é de outro? Você está achando que é de outro, não, mas eu te digo certeza, porque são análises diferentes. Ele não são análises diferentes. Processo. Tudo bem que seja, mas ele não trouxe o resultado de um processo para cá. Então, convém... Ele construiu aqui a decisão. Então, convém converter o julgamento em diligência para trazer o resultado definitivo da compensação naquele outro processo. Ele não vai fazer isso na hora que for apurar a materialidade do crédito? Vai. A DRJ, Márcio, vai ter estados altos no estado do mundo. Ana tem razão. E se a gente baixar em diligência e vir para cá, a gente vai apurar o crédito, a materialidade do crédito, sem ter passado pela DRJ. Qual a materialidade que você está falando? Do crédito. Não, mas aí a gente vai superar a matéria prejudicial, que seria essa, e vai devolver para a DRJ. Isso, é que você está falando para baixar em diligência, né? Isso, e se baixar em diligência, daí vem para cá. Aí a gente vai analisar a materialidade, não é? Não, aí a gente vai analisar o resultado da diligência e vai aí devolver ou não para a DRJ. Mas a DRJ não fez essa análise. A gente não pode fazer antes dela. Exato, a gente não vai analisar a materialidade do crédito, a gente vai analisar a procedência ou não desse pedido. Sim, mas antes de a gente analisar, a DRJ tem que analisar. Ó, dispositivo da A Ana. gente não pode converter em diligência. A solução da Ana está perfeita. Dar provimento ao recurso para que seja reformada a decisão recorrida, devendo os autos retornarem à unidade de origem para análise da materialidade do crédito. A unidade de origem analisa, a DRJ julga, e aí segue o Vai ficar para mim naturalmente, sem baixar em diligência, sem nada. Sem voltar para cá e a gente tem que mandar para lá e ficar fazendo vai e volta. Bem, pessoal, podemos... Perfeito. Gênia. Obrigada. A gente está há tanto tempo aqui no CARF, né? Eu estou há bastante tempo já, e o tempo todo a gente se depara com situações novas, né? Um caso assim eu nunca tinha pego. Colegas, vamos votar então. Márcio, como que você vota? Eu vou divergir, presidente. Ok. Você vai negar provimento, é isso? Sim. Negar provimento. Tá. Gregório, como que você vota? Relatora. Luiz? No grupo relatora. Renata? Acompanhe. Rafael? Acompanha a relatora. Francisco? Acompanho também. Eu vou acompanhar também a relatora, que parece ser um assunto assim um pouco atípico, né, nos nossos julgamentos. Eu vou acompanhar a relatora. Primeira vez que eu tomo 7-1, que bom. Mas eu já fiquei nessa posição, é tranquilo. Da imunidade era 7-1. Entidade beneficente, imunidade. Tá. Lembrei. Sim. Tá. Então, colegas, eu estou registrando assim a decisão.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário para que seja reformada, aqui vou colocar reformada, para que seja reformada a decisão recorrida nos termos do voto da relatora. Aí a pessoa vai ler aqui, vai lá no voto e vê certinho o que aconteceu. Nos termos do voto da relatora, devendo os autos retornarem à unidade de origem para análise da materialidade do crédito, vencido o conselheiro Márcio, que negou o provimento ao recurso. Tá. Ok, colegas, esse foi o item. Esse é o resultado para o item 86 da contribuinte Bresolim, Indústria e Comércio de Madeiras Limitada. Repetindo, acordo os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário para que seja reformada a decisão recorrida nos termos do voto da relatora, devendo os autos retornarem à unidade de origem para análise da materialidade do crédito, vencido o conselheiro Márcio, que negou o provimento ao recurso. Então, esse foi o item 86. O próximo item agora é o item 92 da pauta, do Hospital de Caridade, Dr. Astrogildo de Azevedo. Ontem mesmo. Não, a última vista já é da pauta da manhã, o 111 do Rafael. Tá. O 92 foi feito sim, até já consignei o resultado aqui. É que eu fui no automático. É que eu deixei as observações com vistas na... Tá. Só destacar que ainda temos na pauta da manhã, além do Rafael, mais 12 processos. Qual que é o outro processo que está com vista? 111. Foi baixado para verificação da posse do imóvel. Não é isso, Rafael? Ele alegou ilegitimidade, porque ele já tinha vendido o imóvel. Tá, perfeito. É que o Rafael me citou, né? Ele citou um voto meu ali, né? Aí eu dei uma olhada no processo, até já conversei com o Rafael. Rafael, vou deixar você falar, pode falar. Ontem à noite a gente teve uma conversa, na verdade a emenda que eu citei, ela é de um paradigma do processo de relatoria do UDN, que usou de paradigma um processo do Gregório, tá? Eu peguei do UDN de propósito para ele não poder falar que ele não concordaria com o voto, tá? É lógico, a gente indica sempre o principal e não o paradigma, até por uma questão de relação com o fundamento do mérito. Então, eu voltei por reconhecer a legitimidade passiva do contribuinte recorrente. No caso aqui é o senhor Gelson Roberto Merlin, e eu fiz a substituição da ementa indicada do acórdão que estava pelo acórdão 2402008175 de relatoria do Gregório, que tive a honra de acompanhar, e foi uma decisão unânime, no qual reconhece a legitimidade quando feita a venda por escritura pública. Tá? É assim que eu voto. Tá. Nesse caso teu aqui, é a mesma situação? Teve a venda do imóvel? Teve a venda do imóvel em 2004, escritura pública de compra e venda, transmitiram posse, domínio, tudo, desde o momento da partida da assinatura. Tá, mas não foi registrado no cartório, né? Não, as 3 compradoras não registraram. Tá. Eu até vi que naquele voto, o Gregório foi muito convincente naquele voto, lá ele colocou um monte de informação. Aqui a parte da certidão que fala aqui, certidão negativa de débito, despedida e tal. E no texto da própria, na escritura pública de venda e compra, ela destaca que da plena, geral e revogável habilitação de pagos insatisfeitos para nada mais reclamarem ou exigirem tempo algum, transmitindo-lhe toda a posse, jus domínio, direitos e ações exercidos sobre o dito imóvel, para que dele as otorgadas compradoras usem, dosem e livremente dispunham como delas que fica sendo obrigando-se os otorgantes vendedores por si, seus herdeiros e sucessores a fazer presente venda boa, firme e valiosa, e a responder pela execução de direitos, na forma da lei, quando chamados à autoria. Então, foi o fundamento. Agora, é que de anos, salvo engano, acho que a partir de 2010, pelo menos no Paraná, foi criado um sistema de informação de quando há um instrumento público de venda e compra, uma escritura,
automaticamente ele comunica, ele oferece para as partes, se as partes pagam a diligência de ofício, para que seja comunicado o órgão responsável. Então, o órgão responsável, o que ele é? É o cartório de registro de imóveis, e seja a prefeitura, no caso de imóvel urbano, seja a fazenda, no caso de área rural, para evitar esses erros, evitar a ilegitimidade, tudo isso. O Paraná instruiu isso desde 2010, se eu não me engano. Eu não sei os demais estados, tá? Que hoje também tem razão dos veículos. Você compra um veículo, você vai quando você adquire um veículo usado, você vai no cartório para reconhecer a firma por verdadeira, né? E ele te oferece o serviço de comunicar ao Detran que foi feita a venda, tal, para evitar multas ou alguma complicação maior para quem já vendeu o veículo e não é responsável por ele. Então, por causa disso. Sem microfone dele. Então tá, pessoal. E viu, eu só falei pro o Rafael mudar ali a indicação, não porque eu não quero aparecer no voto. Mas é que como era um repetitivo, eu não sou o autor do repetitivo, né? É uma questão de lealdade com o autor, né? O autor do voto é o Gregório, né? Então, é bom que seja a pessoa mesmo que seja indicada. Salvo se for um voto meu mesmo, não repetitivo, né? E no repetitivo eu apenas assino, né? Eu não tenho autoria do texto, né? Então, e de fato, naquele caso lá, eu acompanhei o Gregório. Fiquei olhando assim, mas eu acompanhei. Vocês querem votar? Vejam, aqui não teve a formalização no registro de imóveis da venda, teve a escritura pública, né? Não teve a formalização da transmissão no registro de imóveis, teve a escritura pública e tal. Vamos lá, querem comentar mais? Só lembrar uma coisa, a escritura pública, documento público faz validade dos fatos nele registrados. Então, independente do registro, né, não tem como a gente rejeitar uma escritura pública, até pelo princípio da boa-fé mesmo. Tá. Já posso votar também. Então, vamos lá. Márcio, como você vota? Acompanho o relator, presidente. Gregório? Acompanho. Luiz? Relator. Renata? Acompanho. Rafael é o voto dele. Francisco? Acompanho o relator. Ana? Acompanho. Rafael, eu vou divergir, tá? Desculpa, não fique bravo comigo. Deixa eu só divergir dessa vez aqui. Eu tô acompanhando todo mundo essa semana, né? Você viu, né? Até você acompanhei bastante. Deixa eu divergir nesse aqui. Peraí aqui. Aí você... Ah, tá. Cancelar por ilegitimidade passiva. Só um instantinho.
Então, colegas, ficou aqui o resultado para o item. Resultado para o item 111 da pauta. Item 111 da pauta, do contribuinte Gelson Roberto Merlin. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, cancelando seu lançamento por ilegitimidade passiva do recorrente, nos termos do voto do relator, vencido o conselheiro Dene, que não reconheceu a ilegitimidade passiva. Tá. Esse foi o 111. Acabaram as vistas de mesa? Acabaram, né? Agora, vamos então... Nós seguimos na pauta. 113 do Luiz. Já é IRBF, tá? Para esclarecer. Colegas, horário 10, dá tempo de fazer mais um, pelo menos antes do intervalo. Só um minutinho, presidente, eu vou fazer uma atividade aqui, vem 2 minutos. Tá, enquanto o Luiz vai lá, só vou fazer umas observações aqui, para ficar registrado aqui no vídeo. A sessão de julgamento do dia de hoje, do período da manhã, do dia 5, ela começa no item 109 da pauta, de relatoria do Rafael. Só que esse item da pauta já teve, nós adiantamos o julgamento, né? Adiantamos o julgamento ontem, no período... nós antecipamos o julgamento na sessão de julgamento do período da tarde do dia de ontem, do dia 4. Então, foi o item 109 que nós antecipamos, e o item 109, o item 110 e o item 111, que foi esse que saiu com vista de mesa. E o 112. E o item 112. Então, por isso que nós vamos agora, dando sequência à ordem da pauta da manhã do dia de hoje, a gente vai começar pelo item 113, porque os itens 109, 110, 111 e 112, como nós terminamos mais cedo a pauta da tarde de ontem, nós adiantamos esses itens, conforme autoriza a portaria 690 de 2021 do CARF. Então, nós adiantamos esses 4 itens e já foram julgados. Então, agora a gente vai julgar o item 113 da pauta, de relatoria do conselheiro Luiz. Tá, podemos começar? Tem que esperar o Gregório. Vamos esperar o Gregório voltar, daí a gente faz o julgamento. Tá aí já, beleza. Ok, então, Luiz, vamos começar? Colegas, a gente vai fazer o julgamento agora do item 113 da pauta, do contribuinte Edson Domingos Barato. Edson Domingos Barato, item 113 de relatoria do conselheiro Luiz. Luiz, pode iniciar a leitura. Detalhe, são 2 processos do mesmo contribuinte, itens 113 e 114. Luiz, você vai fazer na ordem? Vai começar pelo 113, né? Então tá, colegas, item 113 da pauta. Pode começar, Luiz. Luiz, libera o microfone. Vamos lá, eu lembrei aqui em outra máquina, né? Isso demorou um pouco. Eu vou fazer uma abordagem, como se diz, resumida, presidente, para a gente ganhar tempo processual aqui, economizar tempo. O ano calendário aqui é 2005, a gente está falando de autoinfração e por direito até as patrimoniais descobertas. Então, assim, cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário consignado na auto-infração
imposto de pessoa física, no calendário de 2005, no valor total de R$ 385.577,71, com fuga a classe patrimonial a descoberta. Certificado do teor da visão pela instância, a impugnante interpõe recurso voluntário tempestivamente, reclamando apertada a síntese que é inequívoco o fato que os valores constantes das faturas de crédito do recorrente dizem respeito à aquisição de mercadorias em favor do perfil, comércio, importação e exportação, e que os valores constantes das faturas dos cartões de crédito foram efetivamente pagas e declaradas pela empresa, bem assim que a documentação fato apresentada presta a comprovação, a constatação de inexistência de acréscimo patrimônio descoberto. Esse é o recorte da lei. Eu vou logo adiantando aqui, eu trouxe aqui resgatei o relatório da decisão recorrida, que vocês, os demais conselheiros, estão tendo aqui acesso. O contribuinte, em sede de recurso voluntário, ele aduz, em linhas gerais, os mesmos argumentos da impugnação, no sentido que os valores constantes nas faturas de cartão de crédito nas faturas de cartão de crédito dizem respeito à aquisição de mercadorias, quer dizer, deduz aqui que ele tem uma empresa, perfil, comércio, importação e exportação, e pelo que ele diz, ele fazia aquisição de mercadorias para essa empresa e mediante a fatura dos cartões de crédito dele, pessoa física. Tá? E ele diz que esses valores foram efetivamente pagos e declarados pela pessoa jurídica. Basicamente, assim, essa confusão, digamos assim, de interesses aqui do negócio jurídico entre o APJ e a PF. E a pessoa física. Como ele não traz nova razão de defesa, eu estou confirmando e adotando as razões de decidir da DJ. Elas são longas, eu vou me furtar a ler de forma integral, até porque o contribuinte já tem pleno acesso, já teve pleno acesso a esse documento, no qual aqui a fiscalização, eu vou pegar alguns exercícios assim, ilustrativos, de forma resumida. Uma das razões assim, dessa confusão patrimonial que eu acabei de relatar é que o contribuinte disse que os livros fiscais contábeis mostrariam que a empresa recebeu a mercadorias e efetuou o pagamento dos cartões de crédito, já que a pessoa jurídica não possuía o limite de crédito que o contribuinte detinha. Ele também informa que ele é diretor da empresa Perfil, né? Ele é diretor da empresa Perfil, e, como se diz, ele é o diretor da empresa Perfil. Ele informa aqui também o objetivo social da empresa, que é comércio, importação e exportação, armazenamento e distribuição de cosméticos, perfumaria, higiene, editorias e produtos para presente, acessórios e mercadoria geral. Isso aqui foi tudo que ele enfrentou lá que ele apresentou na impugnação. Como ele trouxe a mesma matéria, eu estou fazendo só um release aqui para situar aqui o voto. Aduz que a autorização do referido meio de pagamento foi devida às facilidades concedidas pelos operadores e administradores. Quer dizer, aqui ele está justificando porque utilizou o cartão de crédito pessoal e não o empresarial, né? Argumenta que ter visto o tipo de mercadoria com objetos pequenos e por peso algumas vezes possibilitaria a exatidão e a conferência das mesmas, e que nem sempre o recebimento de mercadorias ocorrido uma só remessa, por causa da burocracia e logística, não configurando qualquer ação legal. Aí, assim, alega que não teria havido acréscimo patrimonial descoberto e nem recebimento de salário indireto, sendo citados gastos, aquisição de mercadorias para a empresa, tendo as faturas sido pagas e declaradas pela pessoa jurídica. Pois bem, e, por fim, ele entende que a tributação em seu nome configuraria bitributação, pois teria sido declarada pela empresa. A DJ, ante esses argumentos, que eu resumi de forma bastante breve, afirma o seguinte, que não obstante os argumentos de defesa apresentados pelo interessado, não foi possível se extrair dos autos qualquer prova de que a empresa, Perfil, comércio, importação e exportação ilimitada, teria efetuado o pagamento da fatura de cartão de crédito responsabilidade do autuado. Isso eu procurei nos autos e não há como infirmar essa assertiva da DJ. Realmente não
se extrai dos autos essa informação. O fato é que todas as faturas de cartão de crédito estão em nome do contribuinte e não da citada pessoa jurídica, como pode ser verificado nas folhas tais atais. Além disso, nem sequer existe no processo qualquer meio de prova que pudesse justificar que a empresa teria reembolsado o impugnante em razão dos referidos gastos com cartão de crédito. Perfeito. Eu também procurei nos autos algum indício, alguma informação que confirmasse essa assertiva, também não existe. Frisa que caso restasse provado para reembolso, o mesmo entraria na planilha de cálculo da classe patrimonial descoberta como origem de recurso, o que não ocorreu na presente hipótese. Também é imperativo esclarecer que não foi trazido aos autos nenhum documento fiscal ou contábil da empresa em questão que viesse a comprovar os argumentos contribuindo a afirmar que a pessoa jurídica teria assumido as despesas com os cartões de crédito e que a mesma teria declarado tais operações e pois estaria correndo uma suposta bitributação. É pertinente salientar que o interessado também não logrou provar que a mencionada empresa é quem teria pago as despesas de cartão de crédito, sendo oportuno anunciar que em nenhum momento o contribuinte nega ter pago as faturas, mas tenta se justificar sob o fundamento que as mercadorias adquiridas seriam para a pessoa jurídica. Não é demais enfatizar ainda que o autuado tenta usar seus cartões de crédito para pagar as despesas de mercadoria da empresa, na qual ele se intitula diretor, em nada muda o fato de que foi o contribuinte quem pratica efetivamente os gastos, portanto, eles configuram aplicações de recursos para efeito de apuração da peça patrimonial descoberta. Por fim, importa ressaltar que não se está tributando os pagamentos das faturas com cartão de crédito, mas sim o acréscimo patrimonial descoberto que foi apurado pelo fisco, sendo tais gastos um dos itens que compuseram a planilha de cálculo do acréscimo patrimonial descoberto. Portanto, como o contribuinte não trouxe aos autos, não trouxe ao processo elementos que afastassem o acréscimo patrimonial descoberto, deve ser mantida a infração tributária com substituir a infração. Aí, aqui eu estou acompanhando a DJ, votando por conhecer o recurso voluntário e negar o provimento. Eu voto. E esse também se aplica para o 114, né, Luiz? Que é outro ano calendário. Acho que muda só o ano calendário, né? Exatamente, muda só o ano calendário, mas a atuação foi a mesma, foi o mesmo fundamento legal da rubrica. Normalmente eles fazem 2, 3 anos, né? Nunca fica só. Nunca pega um ano só. Colegas. Desse aqui, presidente, ele será usado também no 114, como bem colocou aí o colega Márcio. Ele é apenas o ano calendário 2007. Ok. Colegas, em relação ao item 113 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto do relator? Márcio, como que você vota? Eu acompanho o relator. Gregório. Acompanho. Renata. Acompanho. Rafael. Acompanho o relator. Francisco. Acompanho o relator. Ana. Acompanho. Eu também acompanho. Então, para o item 113 da pauta, do contribuinte Edson Domingos Barato, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Luiz, para o item 114, a decisão é a mesma, só muda o ano calendário. Muda o ano calendário, os fundamentos é a mesma estrutura. Mesma matéria, mesmas razões recursais, mesma razão de decidir, sua, e... Exatamente. Basicamente é isso. Os pagamentos realizados para a PJ e que não restam comprovados que foram reembolsados para o contribuinte e que se caracteriza como desembolso dele, pessoal, pessoa jurídica ou pessoa física. Ok, eu abri aqui o voto, mesma situação. Então tá, colegas, para o item 114 da pauta, o conselheiro relator está adotando a mesma decisão do item 113, são 2 processos do mesmo contribuinte, a mesma situação. Eu vou perguntar
Vamos escolher os votos. Márcio, em relação ao item 114, como você vota? Relator. Gregório? Acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Francisco? Acompanho. Eu também acompanho. Então, para o item 114, também ficará assim o resultado. Item 114, contribuinte Edson Domingos Barato. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Deixa eu consultar o horário. Tem 10 minutos para as 11. O próximo... O item 16. Não, agora o item 115. 16. Não, o 115 foi retirado de pauta, a pedido da PGF. O 116 foi retirado de pauta, a pedido da relatora. O 117 foi retirado de pauta, a pedido do patrono. O 118 foi retirado de pauta, também a pedido do patrono. O próximo item é também de relatoria do Luiz, é o item 119. Nós conseguimos fazer esse antes do intervalo, Luiz? Acredito que sim. Colegas, 119. Né? Ok, item 119 é embargos. Item 119 da pauta, embargos do contribuinte Jean Marco Mercolini. Jean Marco Mercolini. É só uma dúvida, desculpa, presidente. O da Renata não saiu de pauta, não, é 116, não é? Ele saiu de... Foi retirado. Por solicitação da relatora. Ah, sim, desculpa, foi a Renata. Porque não está aqui na pauta, eu não olhei na pauta. Sobre juros, não é? Esse, deixa eu ver qual que é. É o de despesas médicas, está aqui denominado. Mas tá, a gente vai no do Luiz enquanto você confere. Mas não, porque eu não vi, pessoal. Teve processo que teve pedido de retirada de pauta depois que a pauta com as anotações foram encaminhadas para vocês, tá? Não. Entendi. Deve ter sido isso mesmo. Eu não tenho o número 116, não estou vendo. 115 pula para 117. Mas na você... minha pauta. Para mim, ó, eu vejo 115, Paulo Roberto Brunetti. Esse saiu por pedido dele. E o 117 saiu por pedido dele também. E o 116 é seu pedido, Renata? Então, esse é o IR sobre juros, não é? Eu acredito que sim, né? Que isso aí foi uma bola que eu comi. Porque tinha o IR sobre juros, e aí eu pedi. É a famosa bola nas costas, né? Então, tá, colegas. Vamos fazer agora o julgamento do item 119 da pauta, embargos do contribuinte Jean Marco Mercolini, de relatoria do conselheiro Luiz. Luiz, pode iniciar a leitura. Esse processo aqui, pessoal, trata-se de embargo de declaração oposta pelo contribuinte, com espectro no Ricardo, em face do acordo 2402-007256, de 9 de maio de 2019, proferido pela segunda turma ordinária da 4ª Câmara, da segunda sessão deste Conselho, e negou provimento ao recurso voluntário, conforme entendimento sumarizado da emenda abaixo descrita. E fazendo uma leitura rápida da emenda, que considerou aquele combustível, considerou a natureza remuneratória no auxílio combustível. Tá? Esse voto aqui, originalmente, ele não foi meu, ele foi sorteado. O embargante alega incíntese à omissão por adição social transitada e julgada a seu favor. Os embargos já foram admitidos, no termo de despacho do Folha Star, e se encontrar razões a relatório. Eu vou aqui ser bastante preciso a leitura do voto é curto, né? Então dá para a gente fazer uma leitura bem dinâmica. Inicialmente, eu quero esclarecer que a alegação dos embargos em apreço, no sentido da omissão contra a adição judicial transitada e julgada ao seu favor, em que pese ter sido trazido perante a segunda instância, nos termos exatos do recurso voluntário, bem assim conhecida e enfrentada pelo ilustríssimo relator do voto vencido, não foi tratada de impugnação. Caracterizando de estado de inovação recursal. Ademais, o pronunciamento judicial ao qual se ampara o recorrente diz respeito ao ano calendário 2002. Estamos a tratar aqui do ano calendário 2001, inexistindo, portanto, coincidência do objeto. Quer dizer, não existe decisão judicial transitada e julgada em face do ano calendário 2001. Nessa perspectiva, a norma individual
e concreta, deduzindo das deduções judiciais trazidas pelo recorrente, apenas no recurso voluntário, freezes, estabelece um limite objetivo da coisa julgada, no caso concreto, ao ano calendário 2002. Não se podendo estender automaticamente ao ano calendário 2001, vez que se trata na espécie de relação jurídica de trato continuado, que reclama por apreciação do Estado de fato ou de direito, a teor do que dispõe o artigo 505, inciso 1 do CPC, Lei 13.720. Isso posto, em que pesa a omissão em relação às decisões judiciais, e conforme já relatado, foram arguidas apenas em sede de recurso voluntário, sem anterior pré-questionamento, voto por acolher os embargos, integrando a adesão embargada e negar-lhe efeitos infringentes. É esse o voto, presidente. Só um instantinho, Luiz. Só destacando, assim, enquanto o Délio está ali, é que o CPC, nos termos usados do artigo 15, ele diz que ele se aplica aos demais processos eleitorais, administrativos e outros em caráter subsidiário e supletivo. Né? Supletivo é quando a situação está prevista no código específico, no contexto específico, e o processo civil ele completa isso aí, ele faz uma abordagem mais ampla, faz uma abordagem mais completa da matéria. Por isso que assim, a gente alegar apenas que não, mas, tem que ser, mas o código, o processo administrativo fiscal já tem essa informação, já trata dessa matéria, mas se o CPC trouxer essa mesma matéria da maneira mais completa, o CPC prevalece sobre a legislação especial. É uma característica que tem no CPC que eu acho bastante interessante e que nos obriga os afins que trabalham com o processo administrativo fiscal a sempre estar se comunicando com o CPC, porque ele traz informações que quase sempre enriquecem o Estado, inclusive que já está tipificado nas legislações especiais. Só um pouquinho, gente. Então, você acolhe os embargos para sanar a omissão sem efeitos infringentes. É isso, né, Luiz? Isso. Perfeito. Colegas, em relação ao item 119 da pauta, são embargos do contribuinte. O conselheiro relator, então, ele acolhe os embargos para sanar a omissão apontada no acórdão sem efeitos infringentes. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Não? Marcos, como você vota? Gregório? Eu vou divergir para não acolher os embargos. Eu entendo que não tem omissão. Não, foi Calma, eu acho que se o Gregório fez o conhecimento, é bom votar o conhecimento, então, antes, não é? Ou não? O Dani congelou? Não. Ele está pensando ali. Eu estou congelado? É porque o Gregório não acolhe os embargos. Se não acolhe os embargos, não conhece dos embargos, então eu acho que isso precede a análise do embargo, né? Eu não sei, eu acho que... Acho que não. Acho que não.
Eu acho que não, acho que... O Luiz está colhendo e eu não vou... Isso. Ele está colhendo para sanar a omissão. Agora está dizendo que não tem omissão. Não sei. Eu entendo que não tem uma omissão, Porque, veja, eu fiz o acordo de recurso voluntário. É porque começou uma obra aqui do lado, tá uma zoada aqui, rapaz. Mas, enfim, eu fui o relator no acordo de recurso voluntário e fui vencido. Quem fez o voto vencedor foi o Luiz, por isso os embargos devem ter sido encaminhados para você. Tá. Aí o que é que o contribuinte está alegando? E eu dei provimento ao recurso voluntário do contribuinte, na época foi acompanhado por João, mas a maioria entendeu que não seria o caso. E aí o contribuinte está alegando omissão em relação, não teria essa manifestação dele de que teria esse precedente judicial. Só que se você for abrir o acórdão embargado, eu estou com ele aberto aqui, aí eu estou no meu voto vencido. Eu trago aqui um entendimento do RAID sobre essa matéria, o auxílio combustível, e aí mais adiante eu digo, por fim, mas não menos importante, destaque que, em relação ao recorrente, já há precedentes judiciais e administrativos reconhecendo a natureza da verba em análise como indenizatória e, por conseguinte, a não incidência do IR. Aí eu destaco do precedente judicial, esclarece o recorrente que, e aí eu trago toda a argumentação do contribuinte exatamente nesse sentido, de que ele já tem uma decisão favorável dele em relação ao ano calendário de 2002, eu digo aqui, então, assim, eu entendo que não tem opção. Tá no acórdão embargado. Mas não está no voto vencedor, né? Mas é o acórdão, não é o voto, é o acórdão. O voto vencedor não tratou disso. Mas você não embarga o voto vencedor, você embarga o acórdão. A matéria foi tratada no acórdão. Depende. Às vezes a matéria tem que estar no voto vencedor. Às vezes... Eu não votei, tá, presidente? Só me pulou, só para... Não. Oi? Tu me pulou na votação, Gregório, me pulou. Eu perguntei para o Gregório primeiro, não perguntei para você? Não, Márcio foi que trouxe a questão do... A gente estava comentando se era para colher ou não, aí o Gregório falou que ele pediu para colher. Mas não houve votos ainda, ninguém votou ainda. E aí o Márcio colocou a necessidade ou não de voltar a conhecer ou não os embargos, né, os vermelhos. No mérito, o Márcio acompanhou o relator. Olha o que o contribuinte fala nos embargos dele. Esse fato, ou seja, de que ele tem precedente judicial favorável a ele, foi totalmente desdenhado pelo acórdão, e obviamente compromete as conclusões do julgamento. Não concordo. Foi tratado no acórdão. Foi tratado e foi vencido. Mas vamos votar, o Gregório já tem condições de votar, acho que todo mundo já tem condições de votar, né? No despacho de admissibilidade dos embargos, diz assim, o redator designado, ao adotar as razões de decidir da DRJ quanto à natureza do auxílio combustível, deixou de considerar os argumentos trazidos no recurso voluntário sobre a existência de precedente judicial, reconhecendo a natureza da verba em análise como indenizatória e, por conseguinte, a não incidência de IR. Ocorre que isso não foi pré-questionado, tá? A DJ não apreciou essa matéria. É por isso que como eu copiei a DJ, como não foi pré-questionado, é claro que a DJ não vai dar. Óbvio. Só veio no recurso voluntário. Quando o Gregório enfrentou no recurso voluntário. Como eu me limitei a copiar a decisão da DJ e não foi pré-questionado, não veio na impugnação, a DJ, por óbvio, não analisou isso. Ele trouxe no recurso voluntário. Tem inovação recursal, como o comércio está dizendo lá que tem inovação recursal. Tá. Só que aqui no caso... O recurso foi conhecido integralmente, né? No acordo, né? Não houve... Foi conhecido integralmente, mas não tinha na publicação.
condenação. Pois é, então alguma coisa em relação a isso talvez devesse ter sido dito no voto vencedor, né? Mas é por isso que está acolhendo os embargos e sanando a omissão sem contingentes. Beleza. Vamos dar seguimento, então. Márcio, como você vota? Vai acompanhar o relator. Gregório diverge, né? Isso? Luiz. Luiz acompanha o relator. Renata. Eu acompanho a divergência. Rafael. Divergência. Francisco. Relator. Ana. Divergência. Eu vou acompanhar o relator. Tá. Essa é a decisão. Deu empate, né? Deu empate. Deixa eu só... Vamos fazer um intervalo. Deixa eu só ver como é que fica nesse caso aqui de empate. Nessa situação específica. Não deu empate, deu maioria. Só vocês três. Empate. Por que empate? O Márcio acompanhou o relator. O Luiz, o Dele e o Francisco. Tá. Olha só, Dele, só para adiantar, nesses casos que tem fez inteligente, me parece que só para... Não tem voto de qualidade, né? Tá. Deixa eu dar uma... Aliás, não tem a regra nova, tem o voto, uma permanência regra antiga. Nesse caso aqui, Deni, o Márcio fez uma pergunta que, veja, eu divergi para não conhecer dos embargos, né? Porque eu acho que não tem omissão. Aí eu estou refletindo aqui se seria o caso de realmente, que nem o Márcio pontuou, se seria o caso de voltar ao conhecimento ou não, e aí se for superado, porque, veja, o conhecimento não aplica a regra do empate, né? Favorável ao contribuinte. Quando você volta ao conhecimento, né? Mas conhecimento seria o quê? Legitimidade recursal, tempestividade, né? Aí você conhece dos embargos, conhece da peça defensiva, né? Aí vamos ver se existe essa omissão. Ah, não tem, eu rejeito os embargos. Não seria isso? Exatamente. Então, se você entende que não tem a omissão, você rejeita os embargos. Rejeita os embargos. Rejeitar é não acolher os embargos, exatamente. Não é que você não está admitindo, você rejeita, assim, né? Não é isso? É como negar os provimentos. Você está negando o provimento. Conhece os embargos, ele apresentou, o contribuinte, mas nega o provimento, porque não identifiquei a omissão. Vamos fazer um intervalo, então? Depois do intervalo eu pronuncio o resultado, pode ser? Combinado. Esse, colegas, é o item 119 da pauta, tá? Após o intervalo a gente, então, pronuncia o resultado. Tá? Colegas, 15 minutos, Rafael, Francisco e Marco Antônio podem interromper a gravação.